Paz do Senhor, meu amado irmão, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, traço 33, para a honra e glória do Senhor Jesus, não é isso? Meus amados, chegaremos mais perto hoje da palavra do Altíssimo, das palavras que guiam nossas vidas, não é isso? E está escrita em Gálatas 6, nós vamos ler o 1 e o 2, tá? Gálatas 6, versículos 1 e o 2, tá? Não é uma sequência, os vídeos anteriores nós fizemos uma análise de Gálatas do capítulo 5, em alguns versículos dele, não é isso? Não é uma sequência, mas é um assunto interessantíssimo, tá? Um assunto muitíssimo interessante. Do que se trata? Meus amados, trata-se de falar sobre o que é a igreja, o que deve ser a igreja. E nisso, sobre o que deve ser a igreja, nós estamos dizendo assim, ó, não como deve ser o templo, não exatamente como deve ser o templo, mas como devem ser as pessoas daquela igreja, tá? Que deve ser um lugar de restauração, tá? A igreja sempre é, e a verdadeira igreja sempre será um lugar de restauração, tá, meus irmãos? O título é esse, não é isso? Ministério de Restauração, é o título da nossa mensagem de hoje. Gálatas 6. Então, sem mais delongas, eu vou tentar fazer com que o vídeo seja curto, tá? Está escrito 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai-o. Restaurai o irmão no espírito de mansidão, né? Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados, tá? Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. A mensagem daqui é muitíssimo poderosa em seus efeitos, em suas falas, tá? Vamos fazer algumas análises, alguns pontos aqui, muitíssimo provavelmente não levaremos à exaustão o assunto, pois ainda assim, pequenos versículos, mais grandes coisas a se falar, tá? A igreja é um lugar de restauração, nós vimos isso, glória a Deus. Entendem isso? A palavra de Deus nos traz aqui do início, ela diz, irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais. A palavra de Deus no início diz o seguinte, diz que se um irmão for surpreendido em falta, o que quer dizer isso, Evanilson? O que quer dizer isso? Meus amados, entenda como você. Visualize você sendo uma pessoa nova convertida, cheio de traumas, de aprendizados, de erros e falhas. Você mesmo. Então, imagine-se desse jeito, né? Cheio de falhas e erros, assim como eu. Claro, mas eu era muito pior. Sim, de fato sim. E aí você decide entregar sua vida a Cristo. Você diz, eu entrego minha vida a Cristo, vai para uma igreja e ali passa a congregar. Passa a fazer parte da comunidade cristã com aqueles irmãos, não é isso? E aí, você com todas essas manias, com todos esses jeitos, com todos esses aprendizados, com uma mente focada naquilo que você aprendeu antes, como conseguiria se desvincular de todas as coisas erradas de uma vez só? De um momento só? Como? O que posso dizer, meus amados, é que é muitíssimo difícil isso acontecer. Se é muitíssimo difícil isso acontecer, o que nós fazemos? Então, o que nós fazemos a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, Ele vai fazer um tratar. Ele vai te tratar por dentro em todas aquelas coisas necessárias. Às vezes demora mais tempo em umas pessoas, às vezes demora menos tempo em outras pessoas, mas você entregou a sua vida, Deus vai lhe tratar. Deus vai cuidar para que você seja um exemplo
de cristão para que você seja um considerado e visto pelas pessoas como um filho de Deus, como um filho de Cristo, como um cristão. Não é isso? Deus vai trabalhar. Não é algo de imediato. Agora, tem coisas que têm que ser barradas e paradas, deixadas de ser feitas de imediato. Tem coisas que sim, claro. Se você era adúltero, não adultere mais. Se você era roubador, não roube mais. Você matava, não mate mais. Mentia, não minta mais. Tem coisas que são paradas de vez, e aí não há conversa, porque se não fizer você vai se prejudicar demais. Agora, há coisas, meus amados, há coisas em que você escapole, escorrega em algum momento, tá? No seu processo de restauração. Você está no processo de restauração, de reconstrução com Cristo, e aí você leva um escorregão. Aquilo que você praticava de errado, você pratica, tipo, mentia. Você era um grande mentiroso, né? E aí, agora no seu processo de restauração, acabou soltando a mentira. Entende? O que isso significa? Significa exatamente o que a Bíblia diz aqui, tá? Que as pessoas que já têm um amadurecimento maior na fé, que vão adverti-lo, que vão cuidar de você com amor. Devem ir com amor porque se trata de um escorregão. Entenda que a Bíblia fala que a Bíblia não fala que se trata de uma prática, de forma nenhuma, porque a mensagem aqui é para quem decide já encontrar-se com Cristo, para quem decide seguir a Cristo. Então a Bíblia não está dizendo de que você se entregou sua vida a Cristo e continue no pecado, de forma nenhuma. A Bíblia não está dizendo isso, não. A Bíblia está dizendo para aquele que escorregou em um momento, entende? Não para aquele que pratica continuamente o erro. Entendam a diferença, tá? E aí, as pessoas, os irmãos com mais solidez, devem ir restaurar o irmão que escorregou. Explicar a ele, irmão, não faça mais, mostrar a palavra de Deus, guiá-lo, direcioná-lo mais ainda para o caminho de Cristo. Não é isso? Com muito amor. Tá? E o que é isso, Evanilson? Isso é a função da igreja. Isso é a nossa função. Direcionar alguém que esteja buscando a Deus, buscar os caminhos de Cristo, a trilhar o caminho certo, da retidão. Esse é o caminho, esse é o objetivo de Deus. Não é isso? Esse é o objetivo dessa palavra aqui. Tá? E glória a Deus por isso. O espírito que o corretor deve ter, digamos assim, é a mansidão e o amor para quem escorrega e não para quem mantém a sua prática antiga, mundana dentro da igreja. Não, a Bíblia não se refere a isso não. Tá? O tratamento com esse é diferente, não vem o caso. Tá? E então, meus amados, que isso tenha ficado claro. Ao irmão que escorrega, a igreja deve cuidar com amor dele. Tá? Que isso fique claro. No entanto, a Bíblia traz a coisa mais completa e perfeita que podemos ler em nossas vidas é a Bíblia. Eu li alguns livros dela. Não sei a quantidade exata, também ainda não li ela completa, mas pretendo. Tá? É a perfeição do que ela trata tudo. Entende? O objetivo principal da Bíblia é mostrar a salvação. Nesse objetivo principal, ela apresenta todos os pontos, todos os tópicos que você deve ser conhecedor. E se você quiser se aprofundar, se aprofunde em outras literaturas a respeito daqueles tópicos. Mas ela lhe dá um entendimento de que existe. Um exemplo, na sequência aqui, ó. Na sequência da leitura, com o espírito de mansidão, né? Considereis a vós mesmos para que também não sejais tentados. Agora ela fala para o irmão que foi ajudar. Irmão, você foi ajudar Gilberto, João que caiu, não foi? Foi. Fui, pastor. Eu sou forte. Olha como eu sou um crente verdadeiro. Como eu sou alguém de Deus. Pastor, eu sou a quarta pessoa aí da Trindade. Eu sou quase a quarta pessoa. Entende? Meus amados, e aí agora a Bíblia trata. A Bíblia trata com o irmão que foi corrigido. Diz, se atente.
se atente, permaneça para que você também não seja tentado. Tá? A Bíblia diz isso e empiricamente, empirismo meu, né? Eu observei de que assim, há muitas pessoas que corrigiam os outros, que iam exortar, tentar convencer alguém de que o caminho que ela seguia era certo, que chegava às vezes de uma forma não inteligente e não guiada pela palavra. Chegava de forma arrogante para aconselhar, para conseguir convencer a pessoa do erro. Tá? Vi muitos casos assim, diversos, não foram poucos. Tá? E as pessoas, elas tinham isso dentro de si, né? Uma certeza muito grande de estarem certas, de fato estavam. Como a Bíblia diz aqui, irmão, tome cuidado para que você não seja tentado. E aí, voltando à história, às histórias, na verdade, a maioria daquelas pessoas que eram incisivas em cobrar, que eram fortes em punição ao irmão que escorregou, caíam. Mas não caíam de uma forma, caíam quando eu digo erravam, pecavam. Mas não caíam de uma forma simples ou comum. Não erravam de uma forma, nem pecavam de uma forma simples ou comum. Escorregavam no mesmo erro de que elas foram repreender. Não foram poucos os casos que eu vi dessa forma. Né? E a Bíblia, sabiamente, como um livro maravilhoso, né? Como um livro perfeito, nos diz aqui, ó, considereis a vós mesmos para que também não sejais tentados. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo, se você for repreender o irmão, repreenda com amor, com mansidão. Pois aquele irmão será restaurado, não é isso? Mas se você for de outra forma, se for com agressividade, com rigidez, rispidez, a tentação virá sobre você. A tentação virá sobre a pessoa. O problema maior ainda não é a tentação chegar, mas a queda. Quando as pessoas são rígidas, são ríspidas, elas tendem a se quebrar. Tudo aquilo que é duro demais tende a se quebrar, que não tem maleabilidade. Né? Então, se você tem muita rispidez, naturalmente irá quebrar. Tá? E a Bíblia maravilhosamente nos fala isso. Considereis também para que não sejais tentados. Nisso, traz então um sentimento de que nós não podemos ter o orgulho. Quando a gente vai corrigir uma pessoa, vai advertir uma pessoa, mostrar o caminho certo e que ela está no errado, nunca tenha orgulho, pois o orgulho vai fazer com que caia, com que a tentação seja suficiente para que você caia. E a queda de pessoas assim costuma ser muito mais dura, costuma ser dura igual a elas, costuma ser rígida igual a elas. Traduzindo, costuma ser muito ruim. Então, em todos os casos, meus amados irmãos, a mensagem que o Senhor nos faz é essa hoje. Cuidemos, levemos os fardos uns dos outros, ajudemos uns aos outros, tá? Os mais maduros na fé, que ajudem os que estão amadurecendo no processo, que ajudem com amor, não com rispidez, e que tenha cuidado ao ajudar também, para que não caia nas tentações. Tá? Na sequência, o versículo 2 diz, carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida, para que o amor seja cumprido. A lei de Cristo é o amor. Para que o ministério de Cristo seja cumprido. O ministério dele é o amor. Tá? Meus amados, então, que Jesus nos abençoe. Abençoe você e sua família. E leve você até o caminho de amor. E não da rigidez, da rispidez. Dentro do ministério, na vida secular, no trabalho, ou dentro da família, ou em qualquer ambiente. Que o amor esteja sempre conosco e não a rispidez, tá? A mensagem de hoje, dessa semana, para nós é essa, e que o Senhor nos abençoe.
Até mais. Até o próximo vídeo.